Agora, nós iremos passar por grande expediente. O vereador Raimundo Nonato Gonçalves Diogo, do PT, tem 30 minutos, vereador Diogo. Senhora presidenta, vereadora Lourdinha, senhores vereadores, vereador Cássio Reis, vereador Otoniel, vereador Júlio do Moisés, vereador Marcos, vereador Ricardo, vereador Francinaldo, vereador Hernanes. São os vereadores presentes neste momento aqui no plenário. Quero cumprimentar todos aqui que estão na galeria, os que estão nos ouvindo em casa, e quero, como não poderia deixar de ser, falar das eleições, né? Estamos há 9 dias das eleições, nas quais nós escolheremos democraticamente, livremente, individualmente e de forma secreta os nossos representantes nos parlamentos e no governo, e também no governo estadual e também no governo federal, no caso o presidente da República. Quero agradecer a todos aqueles amigos do vereador Diogo que ao longo destes quase 30 anos estão sendo a nossa vitamina, a nossa força, o nosso apoio. E dizer a todos os que estão desde o início, os que estão chegando agora, que eu me sinto muito alegre, me sinto útil ao povo de Coroatá e quero dizer a cada um que a minha alegria é grande, mas a minha responsabilidade é maior. Quero agradecer a todos. Ontem nós estivemos reunidos lá em casa com alguns amigos nossos que trabalham na UPA, no Macro, que trabalham no governo do estado. Na ocasião, contamos com a presença do nosso vice-prefeito, Juscelino da Fazendinha, representando o prefeito, e também com a presença de Luiz da Movelar. Reunimos um bom número de pessoas e, na oportunidade, vereadora Lourdinha, nós deixamos de forma didática o nosso pedido de voto para os nossos candidatos. Na lista, você, obviamente, está incluída. Estamos já pedindo voto para a vereadora Lourdinha, que não é para a vereadora, mas é para a senadora Lourdinha agora. E eu quero agradecer aqui a equipe que organizou aquele evento, a Vildete, o Bicudo, a Aldene Diogo, a Josi, a minha esposa Ana Sâmia, o Castelinho, que foram as pessoas que tomaram conta daquele ato para nós conversarmos com os nossos eleitores. E da mesma forma que eu disse lá na minha fala, eu vou dizer aqui. Vereadora Lourdinha, ninguém é obrigado a votar em ninguém. Ninguém pode obrigar. Pode até pensar em obrigar, mas não pode obrigar. O voto é secreto. Então eu, crendo que o voto é livre, secreto, eu estou orientando, estou pedindo, estou conversando com os nossos amigos para que nós possamos, juntos, escolher o melhor para Coroatá, para o Maranhão e para o Brasil. Agora, vereadora Lourdinha, ao passo que o voto é livre, ele tem consequência. As pessoas são livres. Elas podem votar no Brandão, podem votar no Everton, podem votar no Laésio, podem votar no Edivaldo Holanda, podem votar no Hertes, podem votar no Ernilton, podem votar
São vários candidatos. E a pessoa é livre. Agora, esse voto tem consequências. Esse voto tem resultados que poderão ser positivos, negativos, poderão ser em favor de uns em detrimento de outros. E eu quero dizer, não somente aos meus amigos que estavam lá em casa ontem à noite, que são colaboradores da UPA, do MAC, do Viva e de algumas escolas, mas dizer a todos aqueles que trabalham na saúde de Coroatá, na educação, na limpeza, na segurança, nas diversas áreas do município, a todos aqueles que votam no vereador Diogo, na zona rural, na zona urbana, aos evangélicos, aos católicos, chegou o momento. Deixo sim. Deixo 10. Eu me inscrevi, mas o tempo é da bancada. Quando o vereador tem interesse de falar os 30 minutos, aí me comunica e os 30 minutos fica para o vereador. Não, o tempo dos 30 minutos é meu, mas tem uma ordem de inscrição ali. Tá entendendo? Após eu sair daqui, o próximo inscrito vai usar o tempo dele. Quando chegar a sua vez, você usa o seu tempo e o tempo que eu deixar. Se Vossa Excelência quiser mais 10 minutos, eu falo só 20, ou falo só 15, eu falo só o meu tempo normal. E Vossa Excelência... Agora? Pois pode falar. Pois pode usar o tempo, meu irmão. Você quer vir à tribuna? Ah, tudo bem. Tudo bem. Então, senhores vereadores, como eu estava argumentando, nós vamos às urnas no dia 2. E eu vejo aqui na tribuna, aliás, na tribuna não, na galeria, e vejo até aqui dentro do plenário, jovens que não viveram o período antes de Lula presidente. Eles não sabem. Eu vejo aqui o Elinaldo, e vejo, eu esqueci o nome do assessor aqui como é o nome do teu assessor? Não, o rapaz o da informática. O Gleidson. Eu estou me apegando aqui à idade. Ele e o Elinaldo são dois meninos. Então eles não viveram o tempo que o Nivaldo viveu, que o vereador Diogo viveu, o Marcos, o Júlio menos, mas viveu também, porque tem 40 e alguns, né? Nós vivemos o tempo, meus amigos, Gleidson e Elinaldo, e vocês que têm essa faixa etária. O Nivaldo sabe que a gente disputava para não morrer de fome. A gente brigava para não morrer. Hoje nós brigamos para ter educação, a gente briga para ter estrada, para ter poço, para ter escola, para ter segurança. Mas no nosso tempo, Nivaldo, a gente brigava para sobreviver. A gente não tinha, na casa que nascia 6 filhos, morria 3 ou 4. Só 2 sobreviviam. Morria de desnutrição, morria de verminoses, morria porque a mãe não tinha leite para amamentar, porque não se alimentava, porque ela não tinha nem o que comer, e se não tiver o que comer, não produz leite. Mas nós tivemos um período muito bom para o Brasil. E eu aqui não vou fazer uma de João Sem Braço ou de injusto. Quando Fernando Henrique assumiu em 98 e começou, 94, e começou aquela estabilização econômica, o Brasil começou a se preparar. E em 2000, quando Lula, aliás, 2002, quando ele foi eleito, assumindo em 2003, o Brasil começou a viver o momento em que as pessoas passaram a se alimentar, passaram a ter luz em sua casa, passaram a ter estradas. Veja quantos ônibus, vereador Marcos, foram entregues pelo governo do Lula e da Dilma para o Brasil inteiro através do ministro Haddad. Quantos poços artesianos foram feitos? Quantas pessoas tiveram acesso à faculdade? Quantos trabalhadores rurais tiveram crédito para aumentar a sua produção, para reformar uma casa?
O Luz para Todos, que foi colocado, principalmente, vereador Marco, na região Nordeste, onde era Norte e Nordeste sempre são excluídas. É por isso que hoje, na região Norte, o Lula tem mais de 2/3 dos votos. É porque o Lula trouxe muitos benefícios. Aí eu não digo que o Lula trouxe porque o Lula seja bom. O Lula é resultado de uma construção política e social. Através da igreja, através da associação, através do sindicato. E o próprio Lula, Nivaldo, ele é consequência, ele é fruto, ele é resultado da exclusão social. O Lula foi embora de Caetés, no Pernambuco, para não morrer de fome. A mãe dele foi para São Paulo, morar num barraco e fazer um curso de torneiro mecânico. E hoje o Lula sabe, ele diz na entrevista dele que quando ele foi eleito presidente, vereador Júlio, ele pensou, como é que eu posso fazer casa para aquelas pessoas que vivem igual eu vivi quando eu cheguei do Pernambuco aqui em São Paulo. Aí ele criou Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas como ele que viviam na lamparina, como é que essas pessoas podem ter direito a uma geladeira para tomar água gelada, a um computador dentro de casa para a criança ou jovem pesquisar? Luz para Todos. Como é que esse pai que ganha o salário mínimo vai ter condições de botar um aluno na faculdade? Nós vamos criar o ProUni, nós vamos criar o Pronatec, nós vamos criar o FIES, nós vamos fortalecer a educação. E muitos, Gleidson e Elinaldo, que estão espalhados no Brasil, não viveram, vereadora Lourdinha, esse momento. E na eleição de 2018, votaram contra a proposta do PT, porque não sabem, vereadora. Os pais viveram e os filhos não sabem, porque já estão no outro mundo. Eles estavam num lugar de sofrimento, foram para um lugar de melhor e pensam que o Brasil sempre foi bom. O Brasil está ruim, foi pior, e se não mudarmos vai voltar a ser pior como antes. É por isso que eu sou um defensor, mesmo dentro das divergências, porque eu não concordo com tudo do PT. Eu sou filiado ao PT, mas não concordo com tudo do PT. Eu voto no Lula, mas eu não concordo com tudo do Lula. Porque eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu não sou lulista, não. Eu sou eleitor do Lula. Eu sou cristão. Eu sou seguidor de Jesus. Eu não sou seguidor do Lula, não. Eu sigo dentro daquilo que não conflita com meus princípios cristãos. O que conflita, vai para lá. E com isso eu quero dizer que nós vamos sim. Quem assistiu a entrevista do Lula, eu só assisti 12 minutos. Depois da entrevista, eu fui assistir já muito tarde a entrevista dele no Ratinho. Mas é de encher os olhos da gente ouvir o presidente Lula falar com o Ratinho, um cara que sempre agrediu ele nos últimos tempos, sem nenhuma mágoa, vereador Júlio, no coração. Eu estava vendo, vereadora Lourdinha, o Lula é o cara mesmo. Ele, e talvez conquistou o coração dessa pessoa, ele percebeu que o Lula estava ali injustamente, e hoje é um dos que lideram a equipe de segurança do Lula. É vergonhoso para um juiz igual o Sérgio Moro ter feito o que fez. E isso nós estamos assistindo. E aí o Lula conversa com o Ratinho como se o Ratinho nunca tivesse ofendido ele. E a gente assiste o programa lá e vê as entrevistas, é só ofendendo. Mas como estão vendo que hoje o Lula vai ganhar no primeiro turno, não tenho dúvida disso. Eu estava vendo a matéria aqui nos jornais nacionais aqui, no Folha, Jornal do Brasil. Muitos líderes religiosos já puxaram o freio de mão. Já não estão batendo tanto no Lula, porque vai ganhar, aí daqui a pouco precisa ter outro tipo de comportamento. Porque tem gente que é assim, tem gente que não gosta do sol. O sol faz bem pra gente, vereadora Lourdinha. A gente na oposição faz bem pra gente. A gente fica corado, encorajado, com vontade. Já pensou se nós fôssemos a vida inteira governo, nós não teríamos a história que temos hoje para contar aqui. História de conquistas, de desafio, de humilhação. Lembrar, vereadora Lourdinha, que nós, vereadores de Coratá, fomos impedidos de entrar nesta casa por autoritarismo. Com o presidente da Assembleia aqui, não foi permitido ele entrar.
E hoje nós vivemos outros momentos. Vereador, está aqui o vereador Marcos, uma pessoa que vem das famílias simples, o vereador Francinaldo, vereador Júlio, filho de uma pessoa que trabalhou muito tempo consertando relógio e trabalhando numa vida simples. Vereadora Lurdinha, que tem uma vida simples, mas já teve membros de sua família na política de Coroatá. Vereador irmão Otoniel, vereador Cássio, vereador Ricardo, enfim. Mas isso é resultado da boa convivência, vereadora Lurdinha, do respeito. Quando eu vi aqui o vereador Jardel tecendo comentários a seu respeito, porque burro é quem não faz aquilo. Como é, vereadora Lurdinha, que eu vou estar lá no Pau de Estopa, sabendo que Vossa Excelência tem uma vida doada para aquela localidade, e eu não vou reconhecer. Se você tivesse colocado uma lâmpada num poste, já seria digna de reconhecimento. Imagine diante de tantas coisas. E nós estamos falando aqui, vereadora Lurdinha, de coisas palpáveis. Nós não estamos falando de uma cirurgia. Não concede uma parte? Pois não, vereadora. Se tratando do Pau de Estopa, são 16 anos. É a idade que o nosso neto mais velho tem. Maurinho, ele vai completar agora no dia 6 de novembro, 16 anos. O que a gente levou para o Pau de Estopa é importante. Levamos melhoramento, água, o asfalto, pedimos o posto novo para o prefeito, porque o posto de lá era muito pequeno, e tantas coisas. Mas o que mais a gente levou para o Pau de Estopa foi o que hoje eu sinto nas pessoas de lá, a liberdade. Quebrar as algemas que aquele povo vivia. E não foi fácil. Lhe confesso que não foi fácil. Você que faz parte dessa minha história, porque nós caminhamos aqui no mesmo sentido, lutando pelos mesmos objetivos, a liberdade do povo de Coroatá, a gente lutar contra o poder, e tentar mostrar para as pessoas que poderia ter uma outra vida, uma outra visão. E hoje você entra no Pau de Estopa, é completamente diferente. Entendeu, vereador? Então, para nós, o mais importante foi isso, foi a liberdade daquele povo. Deles poder hoje ter outra opção, de pensar, de se sentir livre, de poder te receber na casa deles sem medo. Obrigado, vereador. Vossa Excelência, nós temos assim uma harmonia no pensamento que a sequência do que eu ia falar era isso. Eu ia falar mais e vou falar aqui que não somente no Pau de Estopa. Você sabe que cada lugar de Coroatá tinha um dono. Não entre no Bacabauzinho que é de fulano. Coroatá, deputado federal nunca ousava vir em Coroatá para pedir voto, Filosman. O cara era aliado do Ricardo Moraes, esse aqui se mijava de medo. Não vou criar problema com o Ricardo. Nós quebramos esses grilhões. Qualquer pessoa do Maranhão, incluindo os coroataenses, pode se propor a ser candidato e pedir voto em Coroatá. Então eu digo que aos que são hoje do grupo do Rômulo, que são do grupo do Edmar, que são do grupo do Ricardo nem tanto, mas desses três, agradeçam a nós, que nós colocamos nossos lombos aqui para apanhar da guarda municipal e bala da polícia, para que hoje o povo de Coroatá pudesse escolher os seus candidatos livremente. Não foi sempre assim, não. A vereadora Lurdinha sabe disso. Sabe, muita gente sabe. Agora, muita gente não quer reconhecer. Agradeçam. E eu não quero dizer, vereadora Lurdinha, agradecer a Luiz da Movelar, não. Eu quero dizer, agradecer a este grupo. Que muitas pessoas ajudaram, cada um dentro daquilo que lhe cabia, a construir essa história. Ora, talvez os meninos aqui, o Gleidson, vou usar o exemplo dele novamente, do Elinaldo, não sabem, não lembram, nunca ouviram falar, talvez ouviram falar.
que o Ricardo Murat era tão cruel que o promotor Zanoni morava ali próximo ao mercado. E ele colocou umas correntes em frente à garagem do promotor. O promotor, para sair da casa dele, ele teve que ter uma autorização da justiça. Você lembra disso, vereadora? Um salvo-conduto. Imaginou isso? Por quê? Porque o Zanoni ousou cumprir a tarefa dele, que era fiscalizar a administração. E nós peitamos, corremos o risco. Diogo, Lurdinha, Ciba, Domingos Alberto e Walter Santos, de perder os 5 mandatos. Corremos o risco. Passamos aqui quase 1 ano sem receber nossos salários. Pagando advogado, porque nós, cada um, respondíamos a 4 processos de 2 colegas nossos que mudaram de lado, e nós chamamos 2 de traíra, ainda mandamos documento para todo mundo, dizendo que eles eram traíra, e produzimos provas contra nós, por injúria, por calúnia, e aí era 100 salário mínimo que um queria, outro queria 200, mas aí nós fomos vencendo e vencemos, e hoje Coroatá pode ser assim. Não tinha ninguém, o cara vinha de noite, nós fundamos um sindicato aqui, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Coroatá, nós fizemos uma publicação nos jornais, que tem que botar no Diário Oficial, e ficamos torcendo para o Ricardo Murat não ver. E aí fizemos uma assembleia aqui, elegemos a direção e começamos a uma história. Isso eu quero dizer aos coroataenses. Se você hoje pode votar no vereador Cássio, se você hoje pode votar no Márcio Gerri, se você hoje pode votar no próprio Rômulo Augusto, se você hoje pode votar no Edmar, no André, no Bira, no Márcio Onaiser, em qualquer um dos candidatos a federais, saiba que você deve um pouquinho disso à nossa luta. Porque se você... Aonde que se o Ricardo tivesse com aquele poder todo, o Rômulo ousaria ser candidato? Aonde que Edmar ousaria ser candidato? Nunca! Estavam sendo perseguidos, os negócios estavam tudo atrapalhado, porque ele atropelava mesmo. Ele, inclusive, era chamado de trator, né? Mas nós lutamos, vereadora Lurdinha. Nós fizemos igual o Beija-Flor. Nós não éramos responsáveis para apagar o incêndio, mas nós tínhamos que fazer a nossa parte. E hoje, cada um de coroataenses pode fazer a parte dele. Você é livre para escolher. Eu não vou dizer aqui quem é candidato de mentira, de verdade. O povo vai escolher. Eu quero dizer que o nosso voto tem consequência. Nós precisamos ter candidatos que tragam para Coroatá reforços financeiros para melhorar a nossa educação, a saúde, a infraestrutura, a segurança, o meio ambiente. E aí vocês vão escolher. Eu quero dizer, estou 100% com os candidatos de Luiz da Movelar, porque creio que o Luiz da Movelar tem sido um líder que tem cuidado bem de Coroatá. É 100%? Tá tudo bom? Tá não, não é 100% não. Mas é melhor do que todos os outros que passaram. E digo isso e tenho números. Quantos poços artesianos tem Coroatá em 120 anos? 122? Aí você bota aí, 2/3 foram feitos pelo Luiz da Movelar. Em 16 anos. E em 104 anos fizeram 1/3. Dá para comparar? Posto de saúde. Não tem um que não tenha sido feito por Luiz da Movelar em nosso grupo. Asfalto em Coroatá. O asfalto de Coroatá, todo que tem hoje fomos nós. Porque onde tinha não prestava mais, nós rejeitamos. Você vê Palmeira Torta, Rui Mar Truvão, César Truvão, Jordão, Marajá, Novo Marajá, Areal. E vamos fazer mais. Vamos fazer porque nós vamos eleger Brandão. Nós não vamos eleger Brandão, não é falando mal dos outros candidatos, não. É mostrando nossas propostas. Candidato bom fala das suas propostas. Esquece os outros. E nós queremos dizer que com o Brandão, vereadora Lurdinha, Flávio Dino e nossos deputados, nós vamos trazer mais asfalto para Coroatá. Nós vamos asfaltar o Novo Areal. Nós vamos concluir o asfaltamento de outros bairros. Mas quando eu me prontifiquei a ajudar os candidatos do Movelar, eu pedi para o Carlos Lula e para o André, olha, tem 2 coisas que eu gostaria que nós fizéssemos. Quando você tiver com esse mandato, vamos asfaltar Taboca e Bacabauzinho. Vamos asfaltar o Novo Areal.
e já mandaram, inclusive, para o Jordão, que foi uma solicitação nossa também. O vereador Júlio, depois, com o secretário, teve uma influência lá e trouxe, porque é amigo dele, e ele atendeu, acelerou um processo que seria feito, e nós temos essa graça de ter recebido no Jordão um asfalto, vereadora Lourdinha, que é um sonho. Enquanto, vereador Júlio, outros políticos queriam derrubar as casas dos moradores do Jordão, o nosso grupo colocou poço, colocou escola, colocou asfalto e está cuidando do povo. E vamos cuidar mais. Quero encerrar agradecendo a Deus e dizendo que eu estava vendo aqui, vereador Cássio, que dentre os eleitores que estão decididos a votar no Ciro, tem 40%, um pouco mais, que está pensando em mudar de candidato. E aqui no plenário desta casa, tem um colega nosso que está incluído nesses 40%. Eu não vou dizer o nome dele, não. Ele está de camisa verde, mas eu não vou dizer o nome dele, não. Ele está nesses possíveis eleitores do Ciro que podem migrar para o Lula. E eu creio, vereadora Lourdinha, que o presidente Lula terá aproximadamente 54%, 55% dos votos válidos. Creio também na vitória de Brandão no primeiro turno e na vitória de Flávio Dino, que é a sua vitória, a nossa vitória, a vitória de Coratá. É uma coisa inimaginável, vereadora Lourdinha. Inimaginável. Quantas pessoas dariam milhões de reais de influência em empresa e ações, não sei o quê, para estar no seu lugar? Porque diferente dos outros que escolhem o seu suplente pelos bens que tem, o nosso grupo, liderado por Flávio Dino, escolheu pela história das pessoas. Porque poderia ser muito fácil para o Flávio Dino colocar um rico para estar fazendo a campanha dele para depois ter um pedaço do mandato. E a vereadora Lourdinha está fazendo campanha com a história e com o vereador Diogo e os outros vereadores que consideram, e o povo de Coratá. Muito obrigado. É 40 Brandão, é Lula 13 para o Maranhão voltar a ser feliz. E o Brasil também. Obrigada, vereador Diogo.